Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este encontro do mês de julho do projeto Leitura e Meditação. Eu sou a Priscila Mota, sou uma das criadoras aqui do projeto, que junto com a Paula Pilastre, estamos aqui compartilhando mensalmente leituras inspiradoras para o nosso autodesenvolvimento, para quem vem buscando a prática da meditação, para a sua evolução pessoal, para o seu crescimento. Eu estou aguardando aqui a Paula chegar. Nós estamos começando novamente a live aqui. Tivemos um probleminha com o áudio no início. E a Paula vai entrar aqui agora. Vamos aguardar aqui a Paula entrar. Oi, Paula. Oi. Vamos Tá. ver agora se o seu áudio está certo. O meu está saindo sem eco e o seu É, também para mim. Estou te eu ouvindo bem. coloquei, eu coloquei o fone para ver se melhorava. Acho que tá melhor agora, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. E eu Então, cheguei a abrir a live de novo e pelo jeito me desconectou sozinha aqui. Mas agora firmou, tá certo. ah, que bom, que bom. Eu acho que eu estava trocando de conta, porque como eu estava na conta do leitura e Ah, meditação, talvez tenha, sim. tenha dado essa interferência. É, Mas pode ser. Bom, então agora a que bom. gente estamos aqui conectadas, Bom, esperando. Tinha já algumas pessoas reunidas com a gente. A gente mal tinha começado, tá? Então a gente está no início mesmo, sim, aqui do encontro desse mês de julho. A gente escolheu mais um livro muito bacana do Thich Nhat Hanh, para quem já conhece esse autor, né, Paulo? Sabe assim o sim, quão profundas e inspiradoras são as palavras dele, né, em cada livro. E para mim foi muito bacana ler esse livro esse mês, né? Quem acompanha a gente aqui de pertinho, nos encontros de sexta-feira, de quarta-feira, sabe aí que eu estou afastada aqui do projeto. Então, hoje eu vim aqui participar do encontro com muita alegria, me reuni aqui de novo com a Paula. Tive toda uma logística aqui para estar aqui, eu estou muito feliz. Estou tendo, agradeço também meu esposo, que está me apoiando nesse momento para eu estar aqui, né? Que eu sou uma mãe recente, né? Meu filho está com 5 semanas, então tá bem novinho, é, tá tudo bem, foi tudo bem no parto, foi tudo bem esses comecinhos de vida dele. E mas é um momento que exige muita, é um momento de muita fusão, mãe e bebê, né? E nós estamos nessa, estamos totalmente fundidos, né, nesses primeiros meses. Então, a minha participação aqui no projeto tem sido bastante diferente, né? Eu estou com saudade de todos. Quero dizer o quanto, né, o projeto aqui é uma nutrição para mim, né, Paula? Nossas conversas, nossas trocas e a troca sim. que todo mundo traz aqui para agregar, né? Então, estou bem contente de estar aqui hoje para falar desse livro, né? Então, também tem um detalhe, né? Essa novidade toda da maternidade para mim. Não sei até que horas, né? O meu filho vai aguentar ficar ali. Vamos ver, a gente vai tocando aqui o encontro, né? E aí, antecipadamente, me desculpe caso eu tenha que sair antes do previsto. São todos, Sim. né? Uma nova fase aqui e tem demandado bastante presença, né? Aquela presença completa. Sim, fica tranquila, Pri. Quando eu abri a live, a hora que deu o probleminha, eu estava falando, né? Como é bom ter você de volta para a gente Ai, obrigada. compartilhar, né? Tão Porque bom. é enriquecedor, né? Essa nossa troca de a gente ler o livro, depois a gente compartilhar as experiências e trocar aqui com as pessoas também que estão nos ouvindo. A gente sente que essa troca é que faz com que a leitura seja enriquecida, né? Então, É eu acho verdade. que a gente sente falta, a gente entende o seu momento, né? De estar aí acolhendo a maternidade, acolhendo o bebezinho que chegou, que a gente está muito feliz por ele, mas Obrigada. a gente também sente falta de você estar aqui conosco. Mas a gente sabe que é uma fase e que, como tudo na vida, já dando spoiler do nosso livro, tudo passa, né? Que são fases. Thich Nhat Hanh vai falar muito disso no livro também, né, Pri? Ai, Que ele vai falar, né? A gente escolheu esse livro tão, como você disse, né? Os textos do Thich Nhat Hanh são curtos,
sucintos, mas muito profundos, né? Eu fico assim, maravilhada. Eu fico, gente, cada reflexão que ele traz mostra ali realmente o fruto de um espírito que pratica, né, a contemplação, que pratica o Sim, silêncio. Porque sim, para chegar, né, nessas sabedorias que a gente vê reunidas nos livros assim da filosofia budista e do Thich Nhat Hanh, principalmente, né, que a gente está falando dele, é muito fruto disso, né, da mente sim. contemplativa. Então, dá Eles, para sentir isso, né, quando a gente lê essas é, palavras, né? Elas são palavras depuradas mesmo, né? sim, Então é sim. muito bacana. Então, gente, quem não leu ainda, recomendamos. Leia muito, né, Paula? A Vale gente a ficou pena. maravilhada com esse livro. Vale muito Sem, a pena. sem lama não Vale há muito a lozes. pena. Ele é um livro muito gostoso de ler. Paula, seja bem-vinda. Paula, É, Regina, que é, alegria reencontrá-las. hum, Vamos aguardando. Como de e costume, essa live fica gravada, então caso você chegue aqui depois, vai conseguir ver desde o início, né? Então a gente uhum, gostaria de relembrar. sim. É, eu queria compartilhar com você, esse livro, como a gente falou, ele é todo maravilhoso, né? Mas eu fiquei encantada com o capítulo 5, que ele traz umas coisas práticas muito legais, muito legais. Ui, Eu acho que vale a pena depois a gente aprofundar um pouquinho nesse capítulo, né, Pri? Vai ser, vale, vale. A gente vai pode, ser, é, vai ser até bem interessante. conforme nosso tempo aqui, mas também até reforçar um pouco aí, né, nas próximas publicações, quem sabe nas postagens, né? Que vale a Sim, pena mesmo. Dá vontade de dividir isso com vocês. É é muito isso bom. aí. Vamos Mas então, começar? vamos Você começar. quer iniciar? Quer que eu Eu comece aqui? posso começar aqui. Separei algumas ideias que me chamaram mais atenção, e aí a Paula, fica à vontade aí, Paula, para agregar. Uma coisa que ele fala logo no início do livro, eu achei interessante, essa questão que ele coloca do sofrimento, essas camadas, né? O sofrimento do corpo, o sofrimento da mente. E aí, como a gente, né, que vem buscando a meditação, pelo bem-estar, saúde mental, quem gosta de ler sobre isso e vem buscando, né, questões, recursos para a saúde mental, sabe o quanto a gente está vivendo, acho que o século, né, Paula, com maior índice de transtornos, né, emocionais, né, transtornos de saúde mental. E por isso que tem sido tão, tem feito tanto sentido, né, a literatura budista. É uma psicologia, é toda uma psicologia budista, né, que está presente nesses Sim, livros, porque nos traz chaves mesmo para a gente trazer de forma prática para o nosso dia a dia, entender e levar assim para nossa mente de uma maneira que ajude a gente a transpor emoções difíceis, né? Dificuldades nesse sentido. E aí ele fala, né, olha, que existe o sofrimento do corpo, sensações de dor, de doença, fome, ferimentos físicos, questões concretas, né, físicas, uhum, materiais, que causam sofrimento e que a gente, como ser humano, tem que lidar em alguma fase da vida, né? E ele fala, né, que parte desse sofrimento, de fato, é inevitável, né? Não há o que se fazer para essas questões. Por outro lado, existe o sofrimento mental, que é esse, né, que tanto tem dado repercussão, né, na saúde individual e coletiva, né, que é a ansiedade, os transtornos emocionais, e ele coloca o ciúme, o desespero, o medo, a raiva, emoções difíceis que muitas vezes a gente não sabe como lidar com elas e elas acabam realmente ganhando corpo, ganhando tamanho e ocupando mesmo todas as instâncias da vida, né, da pessoa. Então é muito, né, acho que sobre a importância disso a gente está bem ciente, né, Paulo, hoje em dia, de forma geral, sim, quanto isso hoje em dia se reconhece muito, né? Anos atrás, quando se falava de psicologia, terapia, tinha-se certa resistência, né? Se você recomendava terapia a um colega, a uma pessoa, era olhado assim com, né, bastante
preconceito, ou se você dissesse que você faz terapia, que você busca, né? Hoje em dia a gente sabe que não, né? Que fazer uma terapia com psicólogo, buscar entender melhor sua mente, entender suas emoções, acolher essas emoções e não fugir delas, né? A gente está bem hoje em dia consciente do quanto isso é um caminho aí para a gente melhorar a nossa saúde emocional e, via de regra, né, como resultado, toda a nossa qualidade de vida, né? E aí ele fala que nós temos sementes desses sofrimentos, né, dentro de nós. Ou seja, nós temos, ele fala aqui, ó, o potencial em nós para compreender, amar, ter compaixão, discernimento, seriam umas sementes é, de saúde emocional, de saúde mental, elas estão dentro de nós, assim como as sementes desse sofrimento mental, a semente da raiva, do ódio, da ganância, né? E aí ele fala: embora não possamos evitar todo o sofrimento da vida, nós podemos sofrer muito menos se a gente não regar dentro de nós as sementes que geram sofrimento. Então, esse é o caminho inicial que ele dá aí. Né? Eu vi que a Paula colocou num post, acho que foi hoje que você publicou, que ele fala que não tem como fugir do sofrimento, mas tem como a Sim. gente aprender a sofrer de uma forma mais adequada, né? É, Já que não tem como fugir, ele usa a palavra adequada, a gente não sabe que palavra ele usou no original, né? O livro é é, traduzido, mas é nesse sentido de, olha, não tem como não sofrer enquanto seres humanos, né? Faz parte da condição humana. Mas tem uma forma da gente se aproximar, lidar, né? Acho que lidar seria a palavra, com o sofrimento, de uma forma que nos, que nos faça crescer, que nos faça realmente transpor o sofrimento em vez de nos afundar nele cada vez mais, né? É nesse sim. sentido mesmo. Ele fala que há uma forma adequada de sofrer, já que sofrer seria inevitável, né? Dentro da ideia aqui desse livro. Você quer Uhum. falar alguma coisa, Paulo, nesse sentido? Eu quero sempre, na verdade, é muito isso, né, que fica presente, né? Essa questão Sim. de aprender a sofrer. E parece um paradoxo, né? Porque a É, gente fala, poxa, como assim? Eu quero aprender a ser feliz e ele vem falar para mim que eu tenho que aprender a sofrer. Porque, na verdade, o que para mim ficou muito forte, né? Essa questão que ele fala também logo no início, que quando a gente fala de sofrimento, automaticamente nós estamos falando de felicidade, e quando a gente fala de felicidade, nós estamos falando automaticamente de sofrimento, porque eles são faces de uma mesma moeda, né? E aí ele fala, até ele dá até um exemplo lá da criação do mundo, né? Haja luz. Então, quer dizer, quando o Criador disse haja luz, é porque havia escuridão, né? Então, essa questão dos opostos, né? Da gente integrar isso, né? E quanto é difícil para a gente trazer concretamente para a nossa vida essas duas polaridades, né? De saber que dentro de mim há luzes e dentro de mim também há escuridão. Então, quando a gente integra que, ok, eu tenho a felicidade, mas eu também tenho o sofrimento, e ok, eu tenho o sofrimento, mas eu também tenho a felicidade, a gente vai, parece que criando uma mobilidade entre os dois, né? Porque ele fala que os dois são orgânicos e transitórios. Então a gente vai estar o tempo todo flutuando entre eles. Mas de que forma que a gente vai flutuar e ficar mais em um e mais em outro, né? Que aí eu acho que vem essa questão que você trouxe, que é a semente. Então, como é que eu estou regando essas sementes dentro de mim? E então, assim, ficou muito forte para mim a questão que ele fala de admite que sofre, admite que existe. E aí ele fala, né, uma das dicas que ele vai dar lá no final, que ele vai falar do discernimento. O discernimento é você saber que existe, que aquilo está dentro de você, que ele habita dentro de você. E aí você vai compreender a existência daquilo e vai acolher. Então é isso, né? A gente admitir que existe, acolher, e aí vai compreender melhor aquilo,
vai enxergar a natureza daquela dor e aquilo parece que vai se transformando dentro de nós, né? Então, assim, falando parece muito abstrato, mas quando a gente pratica, né? Quando a gente entra realmente nesse momento de como é que eu estou sentindo isso? E aí ele vai falar muito que essa questão é através do corpo, é de você estar de fato habitando o seu corpo, é estar de fato presente no seu corpo, né? E aí ele traz também aqueles conceitos das 4 verdades, né? Das 4 nobre verdades. Se a gente não acreditar nessas verdades, né? Que é o sofrimento existe, há um curso natural que gera o sofrimento, ele cessa e há um curso que conduz à cessação do sofrimento, a gente vai viver na ilusão de que a vida, que existe uma vida sem sofrimento. E aí a gente viver com essa ilusão de que um dia eu vou ter uma vida livre de sofrimento, uma vida linear, onde tudo vai ficar bem, isso gera mais angústia, porque esse dia não chega e não vai chegar, né? Então eu acho que é quando a gente traz isso para a consciência, né? De que, ok, a vida ela é esse transitar entre sofrer e felicidade, mas o que, que eu vou fazer com essa transitoriedade, com esse movimento, né? E o que eu achei muito interessante também foi a questão dele dizer que nós precisamos parar para ser curados, porque ele traz aquele conceito de o tempo todo nós estamos mascarando a nossa dificuldade, né? Encobrindo e substituindo as nossas dores. Então, ele fala, né, das compras, dos vícios, da comida, como a gente se amortece do sofrimento com outras coisas. Então, eu estou com uma dor, eu estou com um sofrimento, eu estou passando por uma dificuldade, então eu não quero olhar para aquilo, então o que eu faço? Eu vou para o shopping e saio gastando, saio comprando, porque aquilo amortece a minha mente, mas aí o que acontece? Eu volto para casa e, quer dizer, o sofrimento se mantém e às vezes ele é até ampliado, porque talvez eu gaste além da conta, eu coma além da conta. Então, assim, o quanto isso está... A gente vive numa ilusão de que isso vai diminuir o nosso sofrimento e, na verdade, ele está ampliando a nossa dor, né? Porque ele pode, inclusive, estar aumentando aquele sentimento. Eu deixei, inclusive, algumas marcações aqui de umas citações que eu achei muito interessante. Na página 14, ele fala assim: a coisa mais difícil de praticar é não se permitir ser dominado pelo desespero. E eu achei isso muito interessante, né? Porque, na verdade, é isso. É a gente trazer aquele olhar observador da meditação de eu estou sofrendo, então eu me distancio um pouco dessa dor, né? Olho para essa dor e investigo essa dor e ela vai aos poucos diminuindo. Então, assim, trazer esse distanciamento do sofrimento faz com que a gente não entre nesse desespero, né? E aí ele trouxe uma questão aqui que ele fala: será que Buda sofreu? Né? E aí ele fala: Buda sofria sim, porque ele tinha um corpo, sentimentos e percepções como todos nós. Mas a diferença entre nós e Buda, que ele diz, ele era humano, né? Então por isso ele sofria. Mas como ele tinha muita compreensão, sabedoria e compaixão, ele sabia como sofrer e por isso sofria menos. Então é isso, né? Então, assim, eu sei como sofrer. O que a gente está trazendo aqui é esse. Nós também estamos tentando aprender esse sofrimento, né, Pri? Como que a gente minimiza esses efeitos dessa dor na nossa vida, né? Porque a gente sabe realmente
que há dores muito complexas, né? Quando a gente perde uma pessoa querida, principalmente, né? Eu acho que a dor mais difícil, inclusive, de lidar é quando a gente tem a dor da morte, de perder alguém querido, né? Mas às vezes a gente também tem pequenos sofrimentos na vida e que a gente vai se agarrando a ele, se fixando e se atando. Ele até usa uma parte, eu me lembro que eu anotei algo assim, que a gente se ata aos sofrimentos, né? E o quanto é difícil a gente largar isso, o quanto é difícil às vezes a gente soltar esse sofrimento, porque só o fato de repente abrir as mãos e soltar aquilo, a gente já transforma a nossa vida. Quer complementar com mais alguma coisa, Pri? A gente vai falando aqui, eu fiz um mapa mental aqui de algumas ideias e a gente vai, né, se empolgando e quer trazer tudo, né? Então, foi maravilhoso. A Paula trouxe um resumo assim magnífico do livro, do encadeamento do raciocínio que ele traz no livro. Muito Que isso bom, mesmo, Paula, maravilhoso. que Você foi bom, comentando obrigada. e fui lembrando também dos pontos aqui que eu anotei. Você foi nos pontos centrais mesmo da mensagem do livro, né? Então foi maravilhoso o resumo. E eu fiquei pensando quando você disse, né, que essa questão da gente se distanciar do sofrimento para poder não ficar fundido com ele, né? Quando a gente está fundido com o sofrimento, a gente não consegue ver perspectivas, né? Nesse sentido. Então a gente precisa, de alguma maneira, convidar aquele observador, né? Que a gente tem de nós mesmos, que a gente pratica esse observador na meditação, para que possa olhar de fora, né? E aí ver como transitório, ver como uma consciência mais ampliada, né? Por Uhum. outro lado, tem uma sutileza aí que é a fuga, né? Esse movimento é muito diferente da gente fugir do nosso sofrimento, evitar o nosso sofrimento. Esse distanciamento de não querer olhar é muito diferente e, pelo contrário, amplia o sofrimento, né? Quanto mais a gente não olha para aquilo que está doendo, mais a gente está prolongando a oportunidade de trazer uma cura para essa dor. Sim, Né? Quanto mais eu ignoro, não quero ver essa ferida, não quero ver essa dor, mais eu prolongo o tempo em que essa dor está à espera ali de um cuidado, né? É muito nesse sentido também. E aí, eu anotei aqui uma parte que ele fala sobre isso, né? De como a gente tem uma tendência a evitar a dor, evitar o sofrimento, porque são energias desagradáveis para nós, né? Então, de sim. forma inconsciente, a gente foge mesmo, a gente não quer ver, né? E aí eu separei um trechinho aqui, ele fala, ó, quando sentimos o sofrimento, temos o ímpeto de fugir dele, nos encher, como a Paula mencionou isso, esse trecho que você mencionou. A gente vai se encher de comida de má qualidade, entretenimento de má qualidade, qualquer coisa que mantenha a nossa mente desligada da dor que está dentro da gente. Só que isso não funciona. A gente pode até ter sucesso em atenuar essa dor por pouco tempo, mas o sofrimento interior quer a nossa atenção e vai supurar e espumar até consegui-la, né? E aí ele fala: fugimos de nós mesmos porque não queremos estar conosco. Nossa dor é um tipo de energia desagradável. Tememos que, se largarmos nossas diversões e nos voltarmos para nós mesmos, seremos esmagados pelo sofrimento, desespero, como a Paula bem explicou aqui, raiva e solidão interna. Por isso, então, a gente continua a fugir, mas a gente continua a fugir de uma forma, no piloto automático. Não é uma decisão que a gente toma. A gente vai fugindo, fugindo e vivendo uma vida distante de nós mesmos, né? De forma inconsciente. E aí ele fala: e se não tivermos o tempo e a vontade de cuidar de nós mesmos, como é que poderemos oferecer algum cuidado genuíno às pessoas que amamos? Porque cai nisso, né? Muitos de nós, às vezes, a gente não quer olhar para a nossa dor, para o nosso sofrimento, e até pode surgir aquele pensamento de que eu tenho tanta coisa para cuidar, tenho tantas pessoas que dependem de mim. Quem é mãe aqui, eu acabei de me tornar mãe, quem estava aqui no início da live, eu venho acompanhando, é, é uma relação de tanta dependência, né? Em que você se vê assim, você supre, né? Aquele ser
aquele ente querido com tudo, né? E é muito comum a gente ver esse tipo de distanciamento do autocuidado em mães, mulheres, né, Paulo, com perfil assim de abraçar, né, lideranças, às vezes né, necessariamente não é no âmbito familiar, mas pode ser no âmbito de trabalho, no âmbito de algum projeto comunitário, a gente se esquecer de nós, né, em prol do cuidado que a gente oferece para o outro, né? É Sim. muito, muito, muito comum. Só que, e aí vem aquela ideia, puxa, mas eu não tenho tempo de olhar para minha dor, né? Eu não tenho tempo, porque isso seria até egoísmo, né? Eu tenho que ser forte, continuar e não olhar para essa dor. Mas na realidade, a gente entendendo isso, a mensagem desse livro, a gente vê que quanto mais a gente evitar olhar para isso que está doendo, para o nosso sofrimento, e ficar invalidando, ah, não, esse sofrimento não é nada, nem vou olhar, né? O meu sofrimento não é tão grande, não vou olhar. Minimizar esse sofrimento também é uma forma de fazer ele se perpetuar, né, Paulo? Uhum. Sim. Então, não é nada egoísta isso. Você parar, e é como a Paula bem falou. O que ele fala? Qual que é a solução? No livro ele traz várias práticas lindas que dá pra gente ir colocando no dia a dia, mas a base é parar, né? A gente precisa parar com consciência plena e olhar para dentro da gente, né? Sim. E aí, qual é a porta para a gente fazer isso? Qual que é o canal de entrada? Conectando corpo e mente, né? Sim. Porque, de forma geral, nós estamos muito distraídos no dia a dia de nós mesmos, das nossas virtudes, das nossas intenções. A gente anda muito distraído, né? Do que realmente a gente quer fazer, de quem realmente somos, né? No meio de tantas tarefas e tal, a gente se perde disso mesmo, dessa, dessa vontade mais profunda, dessa essência que nos move como seres humanos, né? E a gente precisa, para reconectar isso, a gente precisa parar e essa pausa se dá por meio do corpo, né? A quietude do corpo, que é tão difícil de conseguir. Cada vez que a gente pratica, a gente vai melhorando um pouquinho, né? É difícil porque a gente vive num mundo acelerado, né? Sim. Em que às vezes parar, se sentar e não fazer nada, só observar a respiração, já vem aquele crítico interno falar: você vai ficar parada sentada aí, com tanto de coisa que tem para Tanta fazer. coisa para fazer. Tanta gente dependendo de você. Olha sua É, mãe ali, olha o seu pai, olha aquele cliente, olha, né? Você vai parar e exatamente. fazer nada? A gente precisa parar e não fazer nada. Nem que É a seja um pouco. quali... é a qualidade, né? É a É a qualidade de qualidade. como a gente vai, né? Você É a trouxe qualidade. um trecho, esse trecho que você trouxe, eu tinha marcado ele aqui, muito bom, Pri. E aí, eu acho que complementa aqui numa outra parte que eu tinha marcado também, que ele fala assim, o primeiro passo na arte de transformar o sofrimento é retornarmos ao nosso lar interno e admitir que há sofrimento. É Nosso isso mesmo. pensamento, percepção e preocupação roubam todo o nosso espaço interno e nos impedem de estar em contato com o que está acontecendo em cada momento. E aí ele fala, Buda disse que nada pode sobreviver sem alimento, e o amor precisa ser cultivado e alimentado para sobreviver. E o nosso sofrimento também sobrevive porque nós o permitimos e o alimentamos. Então é isso, né? Na verdade, é aquela coisa de você parar e o que que eu vou alimentar? Eu vou alimentar essa dor ou eu vou olhar para ela, dar espaço para que ela aconteça e depois mudar, né, transformar isso em mim e regar aquelas sementes que você trouxe, né, aquela informação que você trouxe. Quais são as sementes que eu tenho dentro de mim? Que aí ele vai trazer essa questão da compreensão e da compaixão também, né? Isso que você falou de aproximar o corpo, né? De aproximar corpo e mente. O tempo todo a gente está desconectado. Então, esse espaço de fazer a pausa e de senta e percebe que corpo é esse que está sentando neste momento? Que mente é esta que está parando neste momento?
qual é os estágios que vêm quando a gente para e observa. E aí é esse tempo do descansar, do pausar, é o tempo para soltar a tensão, né? Na sexta-feira, no encontro que a gente fez de meditação, algumas pessoas comentaram depois da prática essa coisa da dificuldade que a gente tem de olhar a respiração, né? De observar a respiração quando a gente está na prática. E olha que curioso, né? A respiração é uma coisa que nos acompanha do nascimento à morte. Nós respiramos 24 horas por dia. E quando a gente para observar, dependendo do estado que nós estamos, dependendo da dificuldade que se apresenta na semana, ou no dia, ou o que está acontecendo naquela fase da vida, o quão difícil é observar esse movimento respiratório, porque ele sai travado, porque ele não sai, porque ele trava, ele não vai até onde ele tem que ir, aquilo vai dando uma angústia. Mas por quê? Porque a gente não está acostumado a entrar em contato com isso. Então a gente percebe, né? Eu estou trazendo esse exemplo, porque a gente vai percebendo quanto a prática vai aliviando tudo isso, que as pessoas estão dizendo o quê? Que a partir do momento que eu paro e observo, eu consigo no final sair diferente. Então eu chego com essa coisa travada e ao final da prática eu percebo um alívio, eu percebo uma modificação no meu corpo. Então, o quanto é tão simples, né, para a gente colocar, para a gente ter a modificação desse sofrimento dentro de nós, e o quanto a gente ainda refuta essa atividade, né? O quanto a gente ainda cria obstáculos para parar e fazer. Eu tenho muita coisa, minha mente é ocupada, eu não posso parar, eu tenho coisas que dependem de mim. Então, a gente entra realmente nesse ciclo vicioso, né? E não consegue ter esse nosso momento e o quanto ele é importante, né? É verdade, é verdade. Porque assim, a gente espera condições ideais, né? E muitas vezes, principalmente porque a gente já vive no piloto automático, e somos muito críticos, a gente imagina, né? Vou meditar, vou para uma sala especial, sentar na posição de lótus, né? E meditar. E a gente descobre que não é isso. E a gente está aqui, Paula e eu, nesse projeto, para justamente incentivar e levar cada um a construir a sua própria prática, criar o seu próprio espaço e se apropriar dessa forma que a Paula falou, que é tão simples, tão transformadora, né? Se reapropriar, porque a gente já tem em nós essa capacidade de reconexão de corpo e mente, de alcançar esse estado de consciência em que a gente pode enxergar com mais clareza onde que a gente está, discernir, né? Que pensamentos estão me arrastando para o presente, para o passado, para o futuro, e de uma forma tão simples, e que às vezes dissolve realmente os pequenos sofrimentos, né? Que ele fala Sim. disso, né? Que o Paulo tem os sofrimentos que são realmente marcos na nossa vida, né? E tem os pequenos sofrimentos, que acho que ele comenta em algum momento do livro, que é aquela coisinha que você teve uma conversa e aquilo que você não gostou de alguma coisa que você ouviu, e aquilo se torna um sofrimento, uma ruminação, ou uma frustração com uma coisa do dia a dia que não saiu como você queria. São pequenos sofrimentos que muitas vezes a gente vai alimentando, né? E Sim. aí, vou até aproveitar o gancho aqui para ler um trecho que eu separei, que achei muito bacana, porque é bem o momento que eu tô vivendo. Meu bebê chora muito, todo bebezinho chora. E até os 3 meses de vida, o bebê, ele continua em processo como se fosse de gestação. Ele está numa esterogestação, como se ele continuasse sendo gestado fora do útero. Ele não sabe muito bem ainda que ele nasceu, então é o chamado bebê de colo. Ele precisa de colo o tempo todo, ele precisa de um ambiente que lembra o útero, né? Meu bebê está nessa fase, tem 5 semanas. E ele fala, e o choro do bebê dá um certo desespero nos pais, né? Porque você não quer ver aquele serzinho especial, amado, sofrendo, e muitas vezes a gente não sabe o que o bebê tem, né? Mas qual que é a nossa primeira atitude? Levantar, ir lá e pegar o bebê.
Então ele fala, comparando isso com o nosso sofrimento, a prática, essa prática, né, de conectar o corpo e mente, fazer uma pausa para olhar para o que está acontecendo dentro da gente, é o mesmo de não lutar ou reprimir o sentimento, e sim acalentar esse sentimento, esse sofrimento com ternura, né? E ele fala, quando uma mãe abraça o seu filho, aquela energia de ternura começa a penetrar no corpo da criança. Mesmo que a princípio a mãe não compreenda por que a criança está sofrendo e precise de um tempo para descobrir qual é a dificuldade que ela está passando, somente essa atitude de colocar a criança nos braços com ternura já pode proporcionar alívio. Às vezes nem foi no ponto da dor, mas o acolhimento, o bebê já se acalma, né? Então ele fala isso, fazendo essa analogia. Se a gente puder reconhecer e acalentar o nosso sofrimento enquanto respiramos de forma consciente, isso já traz um alívio, né? Sim, E aí torna-se mais fácil, passando pelos reveses, pelas dificuldades, e aí é a forma que ele nos explica no livro, como a Paula falou, aprender a sofrer, né? Como é que a gente sim, pode passar pelas situações de uma forma que seja menos devastadora, menos pesada, né? Combinando isso com momentos de alívio, né? Fazendo olhar para a situação como um todo que ela é. Quando a gente está mergulhado no sofrimento, a gente não enxerga a possibilidade de alívio, né? sim, Mas existem, né? Não há nada que seja tão contínuo, dure para sempre, né? Nem mesmo os nossos sofrimentos, sim, né? Eu, eu fiz esse comentário aqui, casou muito com o gancho com o que a Paula falou, e foi algo que me tocou muito quando eu li o livro, porque, né, passando sim, por essa você comentou. experiência. E meu bebê, tô ouvindo que tá lá no quarto, lá em cima, eu tô aqui na parte de baixo da casa, começou a chorar. O pai está com ele, mas tem coisa que só a mãe. Sim, Eu até é comentei com verdade. a Paula no início, pedi desculpa para vocês, que talvez eu precisasse sair antes, porque nesse começo, né, o bebê ele não tem ainda recursos é, de gestão das suas próprias emoções. Então, ele não tem. E os horários, os períodos em que ele dorme, que ele está tranquilo, são bem curtinhos. Né? Eu falo, ai, meu bebê dormiu por 30 minutos. Gente, foi um sono super longo. Né? Sim, verdade. Ele vai avançando aos pouquinhos até chegar a ser um bebê que dorme por horas, né? Então a gente está bem nessa fase aqui. Hoje eu estou bem, né? Me programei muito para estar aqui com vocês. A Paula sabe, não tenho conseguido participar, né? Tem sido inviável mesmo eu participar dos encontros, A que gente entende. é toda uma questão, mas estou muito feliz, né, Paula, desse trabalho que vem Sim, fazendo com o pessoal. O grupo está muito forte lá, tá um grupo lindo de sim. sexta-feira. Quem não conhece ainda, acessem pelo link, entrem no grupo de WhatsApp, tá muito bacana. E é isso, a gente está aqui hoje porque a gente acredita que faz diferença, tá? A gente está aqui hoje Faz. falando de tudo isso que parece meio abstrato, como a Paula falou no início, parece que a gente está falando de poesias abstratas, né, Paula? Mas não é. Não. É bem, É é bem muito concreto. concreto isso. É, Quando trazido para a vida real, com verdade, quando você dá uma chance a se permitir, né, esses momentos sim, de permitir que esses ensinamentos dos livros, até que a gente traz aqui, esses conceitos penetrem, né, ali o racional e dar uma chance para praticar, a gente vai vendo uma transformação. Talvez não mudem e provavelmente não vão mudar as circunstâncias da sua vida, mas a forma em que você lida com todas elas, sim. a forma de reagir a todas elas, vai se transformando. E esse é o grande ponto. É por isso que a gente está Sim, aqui hoje, no domingo à noite, fazendo questão de estar aqui com vocês falando sobre isso, porque a gente acredita muito, a gente vive isso, né? é isso mesmo. Essa busca por esse. A gente acredita, então a gente tem prazer de ir atrás das melhores leituras aqui, selecionadas, e compartilhar com vocês, ter essa troca, é tão bom. A É gente muito aprende bom. muito da troca também. Essa questão que você falou, né, do sofrimento, tem uma parte do livro que ele diz que tem coisas que vão me fazer sofrer e não vão te fazer sofrer, porque cada pessoa vai sofrer de uma forma, né? Então é isso também, é a gente entender que o sofrimento ele é entendido de
de formas diferentes pelas pessoas também, né, Pri? Com E certeza. é ter essa dimensão, né? A gente vai aprendendo a olhar para isso de uma outra forma, né? Uhum. E essa coisa que você trouxe, né? Essa analogia que você trouxe do bebê, é muito isso, né? Porque é esse acolhimento que a gente precisa se dar, né? Se dar e Isso. se olhar, a gente precisa se permitir a estar conosco, que é isso que ele fala, a gente precisa estar conosco nestes momentos. Porque quando alguém diz para nós, eu estou sofrendo, qual é a nossa atitude? É estar ali para ser apoio. Mas quando a gente sofre, nós nos damos apoio, né? Então é isso que ele vem trazendo, né? E ele vem falar, inclusive, de uma coisa que eu achei bem interessante também, que aí a gente sai um pouquinho disso, mas só para ampliar, talvez, um pouco essa percepção do sofrimento, que ele fala que o sofrimento ele pode vir, inclusive, dos nossos ancestrais, né? A É gente pode verdade. estar sofrendo por uma coisa que a gente nem sabe o que é, porque nós somos a continuação dos nossos pais, nós somos a continuação dos nossos ancestrais. Então, às vezes, nesse momento de observar por que a gente sofre, às vezes a gente nem tem uma origem específica dessa dor. E quando a gente vai investigar, a gente tem esse momento de pausar e de se olhar, a gente vai perceber que esse sofrimento, na verdade, nem é nosso. Ele pode vir muito mais anterior a nós. E aí eu separei aqui um trecho que ele traz isso, que é assim: então, se há sofrimento dentro de você que você não sabe de onde vem, ao contemplar profundamente, pode ser que você compreenda que este é um sofrimento dos seus ancestrais, transmitido de uma geração a outra, porque ninguém sabia como reconhecê-lo, acolhê-lo e curá-lo. Não é culpa sua, mas e não é culpa deles. Então é isso, né? É a gente, o quanto a gente modifica, de repente a gente tem a possibilidade de modificar toda uma geração de pessoas quando a gente olha para os nossos próprios sofrimentos, quando a gente olha para a nossa própria dor, né? Então eu posso modificar a minha forma de lidar, a forma das futuras gerações e talvez eu esteja curando as pessoas que vieram antes de mim, né? Se a gente acredita nessa coisa maior, né? Que estamos todos conectados, porque ele diz isso, que há uma interconexão, né? Ele fala num outro livro que a gente trouxe o ano passado, desse interser, né? Que nós somos todos conectados. Então, e ele vai falar também no final que a nossa felicidade individual não é uma felicidade individual. Quando a gente transforma o nosso sofrimento em felicidade, a gente transforma toda uma coletividade. Então, a gente vai ampliando esse conceito da felicidade, né? Essa modificação de como olhar para tudo isso pode transformar o meu ambiente, eu ampliando o meu ambiente, levando isso para toda uma sociedade, para todo um conjunto de pessoas, né? Pri, Ah, é travou muito. a sua Ah, internet? eu não sei. Aqui pra mim a sua imagem tá parecendo um pouco desfocada. Será que é minha? A sua também travou para mim. Eu tô sentindo a sua desfocada também. Mas o Mas você som tá me ouvindo? continua. Tô Ah, tá bem. ouvindo. Ah, é muito lindo isso que você traz. É muito importante mesmo, né? É, A gente romper essa ilusão de que a gente está separado. No mundo sim, ultra individualista que a gente vive, que a gente acha que tudo é a força do nosso próprio braço, né? A gente tende a ignorar isso, tanto o nossa inserção no tecido coletivo presente, né? Esse uhum, mundo, essa era que a gente nasceu, como a Paula falou, dos nossos ancestrais que vieram antes, né? E quem virá depois da gente também, né? E quando a gente toma consciência disso, né, Paula? Que os nossos movimentos, as nossas superações, as nossas conquistas internas, né, e na vida vão impactar esse ponto anterior e o posterior e todo esse tecido coletivo que a gente vive, é muito grandioso quando a gente percebe isso. Que a gente percebe que as sim, pequeninas ações reverberam sim, né, no todo.
sim, Então, é sim, bem bacana. Então, é isso, né? E como a Paula falou, entender que quando você investe no seu bem-estar, na sua cura, nesse sentido que a gente vem falando aqui, que o Thich Nhat Hanh traz no livro, né? A gente está falando aqui de sofrimento e de uma cura possível, né? Pela consciência plena, essa reconexão, né? Corpo e mente, você está impactando no bem-estar coletivo, sim. né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do bebê que estava chorando. Vamos. O que que eu ia te falar? Eu acho que a gente poderia. Assim, eu acho que a gente já trouxe muitos dos conceitos. Tem só um conceito aqui que eu acho que seria bem interessante a gente trazer, que eu acho que são aquelas questões das práticas para nutrir a felicidade, que eu acho que a gente meio que amarra essa questão, né? De a gente falou tanto de sofrimento, então assim, como é que eu entro na questão da felicidade? Como é que eu realmente transformo isso? E aí ele trouxe 5 práticas assim que eu achei que são bem para a gente realmente colocar em prática, são coisas para a gente de fato trazer isso para a nossa realidade e dar alguns pontos até para as pessoas, acho que enxergarem isso de uma forma mais concreta, para depois a gente ir para a nossa prática. O que que você acha, Pri? Se tem mais alguma outra É. coisa que você acha que seria interessante falar? Como é que você está no seu tempo? Não, acho que não. Acho que, olha, a gente realmente recomenda muito a leitura desse livro, mas assim, a gente conseguiu aqui nessa 1 hora trazer realmente os pontos principais, né? Eu fiz a minha leitura, a Paula fez a dela, e nessa troca eu vi o quanto a gente conseguiu trazer a essência do livro. Espero que tenha sido útil, proveitoso para vocês e principalmente inspirador, para que vocês possam ir por vocês mesmos atrás dessa leitura. Em relação ao tempo, como eu falei, estou aqui de olho, tanto que eu até falei, Paulo, que eu não iria conduzir a prática hoje, eu gostaria muito, né? Mas eu não me senti no estado de presença necessário, requerido para conduzir a prática, né? Uhum, Acho que essa maternidade recente impede, pelo menos para mim, não sei outras instrutoras de meditação, mas é algo muito. A condução da prática é algo que exige isso, né? Essa uhum, presença, essa entrega, a gente só dá o que a gente tem, né? E isso, sim. só fechando um gancho, acho que eu ia falar isso quando eu falei do meu filho lá que tá chorando, aí dá umas pausas, aí chora, né? E aí já vou lá atender ele. Mas é assim que muitas vezes, e passando por situações específicas na vida, como essa que é o puerpério, né? Tô com o bebê recém-nascido em casa, ou de repente você tá vivendo uma situação também que tá, você tá cuidando de um parente, um familiar idoso, ou você tá, né, vivendo uma situação de mudança de emprego, de cidade, ou passando por uma situação de saúde, enfim, alguma coisa que mudou e você sente que a sua rotina não tá de uma forma que você possa controlar ou viver da forma que você desejaria, né? Ou está muito com excesso de trabalho. É muito frequente a gente ter entre nós aqui pessoas que têm excesso de trabalho, né? Sim. E aí parece que fica muito difícil colocar a prática no dia a dia. Muitas vezes pode ser difícil mesmo colocar a prática formal, de forma regular, todos os dias. Talvez não consiga no primeiro momento, né? Mas isso não é um problema também. Porque o que a gente está trazendo aqui é o convite para uma proximidade e que cada vez se torne mais natural acessar esse lugar de conexão, de estar consciente, estar com a consciência plena, né? Parar, observar sua respiração. Então, por exemplo, é, infelizmente eu não vou nem poder ficar aqui para a prática, Paula. Até ia ver, de repente, se alguém aqui que está aqui com a gente hoje gostaria de entrar ao vivo para acompanhar a prática com a Paula, que infelizmente eu vou ter que sair por causa do tempo. Mas, por exemplo, a prática, muitas vezes, entre um momento de amamentação e outro, no meio da madrugada, eu consegui ali fazer aquele momento de reconexão, corpo, mente, Uhum, respiração, tomar consciência, né? Sair daquele movimento, ou no meio da tarde, no meio do dia, né? Então, muitas vezes, a gente quer impor para nossa. Ah, eu quero meditar. E eu quero que seja todo dia, 6 da manhã, né? E aí a gente não consegue aderir a esse programa e a gente se frustra, se culpa. Não há necessidade de que seja feito dessa forma. O convite para praticar meditação, ele é um convite também para a autocompaixão. Então, muitas vezes, porque eu já fiz isso também, eu já fui por esse caminho,
querendo me colocar de uma forma muito rígida, e aí gerando culpa. Em vez de gerar sementes, né, da cura, sementes de alegria, de contentamento, que é o que é para vir como fruto da meditação, muitas vezes a gente vai com essa abordagem rígida que a gente tem e a gente acaba tocando frutos que não são dessa seara, né? Frutos da Sim, culpa, da frustração. A gente vai com a mesma expectativa com que a gente vai para projetos de vida em geral. E a meditação não precisa ser encarada dessa forma. Então, eu, ó, vivendo aqui esse meu momento especial, né, transitório, né, estar com recém-nascido é um período definido do tempo, e assim também, se você também está vivendo um período que está exigindo uma mudança de rotina, você pode sim praticar no momento em que você conseguir, né, e se permitir isso, né? Muitas vezes vai ser muito fora do que seria sugerido ou até idealizado por você. Mas o importante é, em algum momento do dia, se reconectar com você mesmo, né? Parar para respirar de forma consciente. E isso dá para fazer sim, mesmo no meio do olho do furacão, sabe? Dá para fazer. E a gente está sim. aqui para incentivar vocês a isso. Paula, eu Muito peço bom. mil desculpas pelo mau jeito de ter que sair antes, né? Imagina, Pri. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui hoje, reencontrar, nem que seja assim, ó, não foi pelo vídeo, mas fiquei feliz de ver a Regina aqui, a Gislene também entrou, pessoas que estão aqui firmes, que vêm aqui construindo sua prática de meditação. Sim. Parabéns para vocês. É um prazer sempre trocar com vocês. Muito obrigada, estou feliz mesmo e espero que a gente possa continuar falando sobre esse livro, tá? E nos encontremos em breve de novo Vamos para falar sim. desses e de outros. Obrigada, Pri. Você vai precisar Obrigada. fechar porque você que abriu, aí eu abro de novo para eu Com a... falo das práticas, eu falo das práticas para nutrir a felicidade e faço a condução da prática, então. Então, quem Fica está aqui como parte 2, conosco, né? isso. Quem está aqui conosco, aguarda uns minutinhos que a gente já retoma para fazer a prática e dar a finalização dessas práticas de nutrir a felicidade. Pri, obrigada, é uma felicidade ter você aqui de novo, Obrigada, Paulo, pelo carinho. Estou muito compartilhando feliz também. comigo, que é muito bom fazer essa troca, né? Essa partilha enriquece a nossa prática. Ai, com Obrigada, certeza. gratidão. Saio muito nutrida daqui. Obrigada, Paulo. É sempre Que bom, maravilhoso ter você como parceira aqui nesse diálogo. É é maravilhoso muito para bom. mim e também aqui com as pessoas que nos seguem. Obrigada, Regina, pelos votos. Beijo para você também. Então, gente, vou fechar. Fiquem aí, tá? A Paula vai A seguir com a gente, parte 2 para encerrar o nosso encontro aqui de uma forma muito linda. eu E aí já eu volto, assisto depois gente. também. Até Tá já. bom. Obrigada, Pri. Obrigada, gente. Tchau, Paula. Obrigada. Tchau, obrigada.